Vamos agora à palavra do nosso Pai. Antes de lermos, incline a sua cabeça, por favor. Meu Pai, esse é o momento mais importante da reunião, o momento da palavra. Abra os nossos olhos, fale conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Que hoje, meu Deus, muitos que entraram aqui vazios, sejam cheios, muitos. Que o Senhor fale com a gente. E aqueles que já têm o Teu Espírito, que hoje seja uma dose de reforço, para que eles permaneçam cada vez mais fortes. É o que eu te peço. E quem crê, diga amém. Inclusive, só um instante. Falando sobre dose de reforço, você vê que atualmente, devido ao corona, em algumas idades já está sendo aplicada uma dose de reforço. Por quê? Para garantir. Para garantir. Espiritualmente, pessoal, não é diferente. Cada quarta que você vem para buscar, cada domingo que você vem para buscar, é uma dose de reforço que você aplica para se manter bem, intacto e forte. Porque o mundo também aplica suas doses de reforço. Você pode ver que o mundo não costuma dar descanso. A carne sempre quer mais. Sempre quer mais. E se nós não estivermos com a nossa visão espiritual muito bem apurada, nós nos perdemos. Por isso que a gente sempre fala que nada substitui o presencial. A tecnologia veio, pessoal, e é importantíssima, mas o calor, o presencial, nada disso substitui. Você estar ali junto com pessoas que estão na mesma fé que você, que sabem que qualquer hora dá um piripaque, qualquer hora acontece alguma coisa, e a única coisa que importa é a salvação, e todos estão ali em uma só fé. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, vem, eu preciso de Ti. Essa dose de reforço é importantíssima, porque pode ver, o fofoqueiro todo dia quer dar uma dose de reforço em você, te trazendo para uma fofoca nova. Por uma fofoca nova. Aquele que nem ontem eu fui passear com o Puff à noite, umas 11 e pouco da noite, e aí eu lá na moitinha com o Puff, mas eu só estava levando ele, eu não estava na moitinha lá fazendo nada não, tá gente, só para avisar aí. Eu lá esperando ele na moitinha, aí estou vendo de longe, um segurando o outro desse jeito. Falei, vai cair. Eu falei, Puff, fique atento aqui comigo que você vai presenciar um desastre agora. E vai, e volta. Aí eu fiz questão de ficar ali para ver o assunto. Não, rapaz, mas eu estou mal mesmo, hein? Mas eu pensei que eu ia ficar, com a voz toda torpe. Pensei que eu ia ficar assim, não, tal. Ele falou, não, mas eu estou aqui, eu te ajudo, não sei o que tem. Você vê, o mundo todos os dias está aplicando a sua dose de reforço para que pessoas se mantenham firmes nele, fazendo o que ele gosta, E o que tem no nosso caminho de pessoas que aparecem para aplicar essa dose, e tem gente que permite. Não, gente. Esse é o tipo de dose que nós não devemos tomar, porque senão cada dia mais forte fica a nossa carne. Procure saber o porquê que muitas pessoas não conseguem se firmar na igreja. Tem gente que vive brincando, e quando eu falo de igreja, pessoal, não é placa de uma igreja. Você vai na igreja em que você se sente bem. Se você está aqui, fico muito feliz em tê-lo aqui comigo. Está te fazendo bem, está te renovando, está te fortalecendo. Excelente, bacana, permaneça, fique firme. Mas você vê que a maioria das pessoas hoje não tem essa visão espiritual, porque a carne está muito forte, e para você deixar a vontade da carne de lado, para fazer a vontade de Deus, é uma guerra, é uma luta. Vigie para que você não fortaleça a sua carne,
Porque quanto mais forte a tua carne estiver, mais difícil vai ser você ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Então você vai, como que eu alimento a carne? Dando o que ela gosta. Dando o que ela gosta. O que a carne gosta? A carne gosta do que você vê aí fora. Zoeira, isso. Se eu for citar tudo aqui, gente, nem vai dar tempo. Toda vez que você cai em pecado, você acrescenta um pouquinho mais de força à sua carne. A mesma coisa é quando você resiste a um pecado. Você acrescenta um pouco mais de força para o teu espírito. Aí você entende o porquê que tem tanta gente que não consegue se manter com Deus, se firmar com Deus. A carne dela está muito forte. Ela precisa começar a inverter a coisa. Alimente mais o teu espiritual. Um dia eu fiz uma reunião que eu coloquei para o povo assim, que nem chegou uma mensagem no meu celular recentemente, você ficou 2 horas e não sei quantos minutos no celular, em média, por dia, 2 horas e 50 e poucos minutos. Em média, você ficou por dia usando o celular. Eu falei, caramba, 2 horas e 50 e poucos minutos aqui? Aí eu comecei a linkar as coisas. Tudo bem, eu fico aqui atendendo gente o dia inteiro, toda hora. Eu estou aqui no trânsito, pum, enquanto está para vibrar, pum, de um jeito ou de outro. Chega, estou ali, estou atendendo, estou vendo, estou fazendo uma postagem, estou passando uma mensagem pela internet. Tudo bem, tudo bem. Mas eu fiquei aqui 2 horas e 50 e poucos minutos. Tem gente que não consegue fazer uma oração de 5 minutos. Tem gente que não consegue pegar a Bíblia e ler a Bíblia 10 minutos. E quando começa a ler assim, ó, vai engolir, hein? Cuidado, a qualquer hora você vai engolir ela. Estou entendendo nada. Sono, rapaz. Coloque numa balança o tempo que você dá para a carne e o tempo que você dá para coisas espirituais. Coloca numa balança. Pastor, o senhor não quer que eu ore 1 hora. O senhor não quer que eu ore, por exemplo, não tem como. Eu trabalho com o celular. Eu não estou dizendo, eu não estou generalizando, gente. Eu só estou fazendo você refletir que a gente dá tanto tempo para coisas da carne. Por que nós não vamos dar para as coisas espirituais? Conforme o que você fortalecer vai ficar mais forte. Gênesis 6, versículo 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha aqui, pessoal, olha o que Deus disse, gente. Olha o que Deus disse. Você sabe que era para nós ter uma média de idade muito maior. Muito maior. Mas você vê que a partir desse momento aqui, Deus disse assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar contendendo com um ser humano que é carnal toda hora. A partir de hoje, o ser humano vai viver no máximo 120 anos. Em outras palavras, esse vai ser o prazo de vida dele. Porque eu não vou ficar durante 300 anos contendendo com um ser humano que é carnal. A escolha é nossa. Você vê que mesmo eu e você sendo criaturas de Deus, Ele nos deu o poder de escolha. Deus não nos obriga a viver com Ele. Vive com Ele quem quer. Vive com Deus quem deseja. Ele não obriga eu a servi-lo aqui como pastor. Ele jamais vai te obrigar a ganhar almas. Ele jamais vai te obrigar a vir domingo. Ele jamais vai te obrigar a orar à noite. São escolhas que nós fazemos. Deus percebeu a criatura de Deus, ao invés de ser mais espiritual, somos carne e osso, literalmente dizendo,
mas trazendo para esse mundo espiritual, era mais carnal. As atitudes do povo naquela época passaram a ser atitudes carnais. Se multiplicava o número de pessoas e se multiplicava o número de pessoas carnais. É como nós vemos hoje. As crianças estão crescendo, uma ou outra você vê assim: eu quero ser filho de Deus, eu quero viver com Deus. Uma ou outra, a maioria, se multiplicam as crianças que nascem e a maioria pende para o carnal, pende para o que não presta. É uma luta hoje para você conseguir guiar um filho, guiar uma filha na presença de Deus. Porque o mundo a qual vivemos oferece de bandeja um monte de coisa que não presta. Se tem adulto que pensa, que ouve a palavra, que vem na igreja e não consegue se manter com Deus como deveria, imagine crianças que são altamente influenciadas por um monte de coisa. Hoje você vê lá o desenho da criança, está ensinando ela o que não presta. Hoje você vê lá uma série que explode, aí quando você vê o contexto da série, tem coisas lá que no fundinho querem enraizar dentro de uma pessoa aquilo que não presta. Não estou te proibindo de assistir isso ou aquilo, gente. Por favor, fique à vontade, mas sempre tenha a cabeça no lugar. Sempre tenha a cabeça no lugar. Então Deus falou: eu vou ficar aqui contendendo com um ser humano que é carnal? Eu não. Já que eles escolheram viver assim, a partir de hoje vai viver só 120 anos. E continuou dizendo assim no versículo 4: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Deus viu, gente, olha aqui. Deus viu. Ninguém foge dos olhos dele. Não era para se multiplicar coisas ruins. A terra era uma coisa nova, era tudo novo, mas você vê que desde lá de trás, o que se multiplica é o que não presta, como hoje o que vemos. E aí diz assim no 6, então, que é o mais forte, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Porque imagine uma criatura que você faz, é como você, pai e mãe, que projeta o seu filho de uma maneira, e aí quando ele começa a fazer 10, 11, 12 anos, que ele começa a entender um pouquinho mais, aí ele pende para o que não presta. E como está escrito aqui que nós lemos, o coração de Deus pesou. Vai dizer que o teu coração pai, o teu coração mãe não pesa quando você vê aquela criaturinha que você teve que limpar a fralda, e tinha dia que a fralda estava difícil de limpar, rapaz, que você tirou da tua boca para dar para ele, que você ensinou tudo direitinho, mas chega um momento que essa criança, na fase da adolescência, diz assim: não te respeito mais, eu quero fazer o que acho ou o que penso. Vai dizer que isso não lhe pesa o coração. Mas quantos que têm feito isso dentro da igreja, por exemplo? O pai vem ensinando, o pai vem mostrando, mas é como se nada disso tivesse acontecendo. Ela sempre pende para aquilo que não deveria. Mas no 7, que é o último, o 7 e o 8 diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha aqui. Você sabe o que é todo mundo vir numa mão? Todo mundo se corrompeu.
Somente um, de todos, Deus olhou e viu que nele havia algo diferente, como diz aqui no versículo, aqui no 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, repita comigo, andava com Deus. Espera aí, enquanto todo mundo andava segundo a carne sem Deus, Noé era o único que andava com Deus. Quantos que ficam dando desculpas assim, ai pastor, eu não consigo andar com Deus, porque o ambiente que eu moro não favorece, aonde eu trabalho não favorece. Todo mundo ali, pastor, é pervertido, todo mundo ali naquele lugar, desculpa falar assim, pastor Bruno, mas daquele lugar ali, o senhor não consegue tirar um ou dois que preste, o ambiente que eu vivo não favorece. Então por causa disso, pastor Bruno, eu acabo me corrompendo com o que não devo. O que dizer de Noé? Que todo mundo estava corrompido e ele andava com Deus. Andar com Deus é uma decisão, gente. Pode todo mundo do seu lado não querer saber de nada. Se você decidiu andar com Deus, não tem quem te segure. Pode o teu irmão que trabalha contigo o dia inteiro querer te encher do que não presta. Se você decidiu andar com Deus, já era. Mas hoje o ser humano é cheio de desculpa. Ah, eu caí porque... Não, eu caí porque eu quis cair. Eu caí porque eu vacilei. Mas eu não quero mais viver assim. Eu quero viver com Deus. É bem mais bonito isso. Eu quero finalizar por aqui. E eu quero deixar essa reflexão contigo. Você imagine uma terra que todo mundo se corrompeu. Não. Esse tem que ser você. Na sua rua, no seu bairro, aonde você estiver, que você seja o Noé naquele lugar. Quando Deus olhar para ti, não vai olhar um perfeito não, mas ali, ó, fulana, justa, íntegra, anda comigo. Essa anda comigo. E porque ele andava com Deus, Deus livrou ele ou não livrou? Porque você sabe que depois disso veio o dilúvio. E somente Noé, e por causa dele a sua família se salvou. Somente ele conseguiu isso. Todos queriam, né? Eu fico imaginando quando ele estava construindo a arca, todo mundo rindo, dizendo que era maluco. E aí quando começou a se formar as nuvens, porque a água veio tanto de cima como de baixo. Por isso que a terra, o nível da água subiu numa altura que não teve como ninguém escapar. Eu fico imaginando o desespero. Agora quer, né? Mas agora é tarde demais. E muitos, infelizmente, vão passar por isso em relação ao céu e ao inferno. Leve a sério. Ande com Deus. Ande com Deus. Amém?